Nós temos visto, através da palavra de Deus, que o ser humano foi criado perfeito por Deus, com uma parte onde o homem amava a Deus, conhecia a Deus e obedecia a Deus. Mas eles desobedeceram a Deus, escolheram comer aquela fruta que Deus havia dito para que não comessem e morreram espiritualmente e foram separados de Deus. Através disso veio a maldição para toda a raça humana. Passados alguns anos, muitos anos, depois do dilúvio, depois que aconteceu a história na época de Babel, Deus chamou uma pessoa chamada Abraão para dele fazer uma nação e através dele vir bênção para todas as famílias da terra. Através dele, Deus queria mandar aquele Salvador prometido, aquele que poderia resolver o problema do pecado. Então, ele, através de Abraão, vai fazer uma grande nação. Começa essa nação através do seu filho Isaque. Só que Deus pediu que Abraão oferecesse seu filho ali naquele altar. Abraão confiou no que Deus dizia, na promessa de Deus, de que através de Isaque viria o Salvador, de que através de Isaque viria uma grande nação, e pela fé subiu aquela montanha. Quando eles estavam subindo, numa mão a faca, que simboliza a morte, na outra mão o fogo, que simbolizava o julgamento, o juízo, e a morte e o julgamento eram para cair sobre Isaque. Mas chegando lá em cima, Deus providenciou um substituto, um inocente, para morrer no lugar do culpado. E o cordeiro levou a morte e levou o julgamento no lugar de Isaque. Tudo isso mostra, ilustra como vai ser aquele trabalho que esse libertador que Deus prometeu, que mandaria, vai realizar. Depois, Isaque teve 2 filhos. O nome deles era Jacó e Esaú. Certo dia, por causa da briga entre os dois, Jacó foge. E na sua fuga, indo para o norte, em certo lugar ele deita e dorme. E ele sonha, Deus mostrando que havia uma escada que ligava os céus à terra. Havia uma única escada, como também na arca, só havia uma arca, só havia uma única porta, sempre a maneira de Deus é uma só. Deus colocou a escada de cima para baixo, ao contrário do que o pessoal na época de Babel quis fazer. Eles quiseram de baixo para cima, através do seu esforço, chegar até Deus. Através da sua obra, chegar até Deus. Ao contrário do que muitas pessoas têm dito hoje, que todos os caminhos levam até Deus. Deus sempre tem falado que a maneira dele é uma só. Ele só aceita do jeito dele, só aceita da maneira dele. Jacó teve vários filhos, teve 12 filhos. E um deles se chamava José. E José era o filho preferido de seu pai. Só que isso causava um grande ciúmes entre os irmãos. E por causa desse ciúme, José foi vendido pelos seus irmãos e agora ele era um escravo na terra do Egito. Ele trabalhava na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, Deus deu graça a José e ele se tornou o chefe, o mordomo de tudo que Potifar tinha. Aí a mulher de Potifar pôs os olhos em José, cobiçou José e tentou à força obrigar José a ter relações com ela. José fugiu para não pecar contra Deus, porque ele temia Deus, sabia que Deus é onipresente, está em todo lugar, que Deus é onisciente, vê todas as coisas. Então, temendo a Deus, ele fugiu. A mulher inventou uma série de mentiras e por causa das mentiras que ela inventou, José foi parar na cadeia. Foi nesse ponto que nós paramos no último estudo. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 39, verso 21. Talvez muitos pensariam, Deus se esqueceu de José. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Verso 21. O Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Mesmo na situação difícil, Deus ainda estava estendendo para ele a sua bondade, a sua benignidade. E o carcereiro passou a confiar em José.
E certo dia, é a história do capítulo 40, nós não vamos ler por causa do nosso tempo, quem quiser ler em casa, leia. Certo dia o faraó, que era aquele governador do Egito, que comandava o Egito, seria quase como um presidente, só que ele era adorado como um deus. Faraó é a dinastia, não é o nome do rei, é a dinastia. Então Faraó, ele ficou muito indignado e mandou o copeiro e o padeiro para a cadeia, lá para o cárcere. Lá, os dois sonharam. E aí estavam perturbados por causa daquele sonho. Então Deus deu sabedoria a José, e José disse o que aconteceria com eles. Que o copeiro, dali 3 dias, seria restituído ao seu cargo, voltaria a servir o copo para Faraó. O copeiro é aquele que servia o copo. E o padeiro, ele seria enforcado dali 3 dias. E como Deus falou para José que aconteceria, realmente aconteceu. Passaram-se 2 anos depois daquilo, o copeiro se esqueceu de José. José pediu que ele intercedesse por ele junto a Faraó, mas o copeiro se esqueceu. Mas 2 anos depois, Faraó teve um sonho. Vamos pegar capítulo 41 agora. Eu vou ler dos versos 1 até 7. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam do Nilo outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Tinha sido um sonho. Então Faraó sonha com 7 vacas gordas sendo engolidas por 7 vacas magras, com 7 espigas miúdas, mirradas, devorando as espigas boas e bonitas. E aquilo perturbou muito Faraó. Alguém pode ler verso 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Faraó, perturbado com aquele sonho, manda chamar os adivinhadores do Egito. Lembre que os egípcios, eles não serviam a Deus, não criam no Deus verdadeiro, eles tinham seus deuses. Então ele manda chamar adivinhadores. Aquilo que Deus havia proibido para Israel, para a nação de Israel, quando a gente estudou a história de Isaac, que não haverá no meio de ti o adivinhador, nem o prognosticador. Mas como a nação do Egito não cria em Deus, eles buscavam os adivinhadores, buscavam os magos, para que esses revelassem o que eles queriam. Então Faraó chamou os seus magos, os seus adivinhadores, e estes não puderam dar a resposta a Faraó. Alguém pode ler verso 9 e só o 9. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Então o copeiro contou para Faraó o que ia acontecer ali na prisão 2 anos antes. E que Deus revelou a José o que aconteceria, tanto com o copeiro quanto com o padeiro. E Faraó manda chamar José então. Alguém pode ler verso 14 e verso 15. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Então Faraó chega, fala com José e diz assim: olha, eu ouvi dizer que quando você ouve sobre um sonho, você consegue interpretar. Aí, se fosse hoje, algumas pessoas diriam: sim, porque eu posso, eu tenho capacidade, ou por causa que na minha igreja é assim. Mas a resposta de José é bem diferente dessas. Vamos ler o verso 16.
E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. José sabia que se ele podia revelar alguma coisa, não era por seus méritos, mas porque Deus faria isso. A confiança dele estava em Deus. Quem revelaria era Deus, não José. Deus então deu a resposta e José explicou a Faraó o que significava aquele sonho. Que haveriam 7 anos de fartura na terra e depois desses 7 anos iriam 7 anos de grande fome. E a fome consumiria toda a fartura daqueles anos. E aí José aconselha a Faraó a guardar 20% de tudo que ele colhesse. Um conselho sábio. Faraó, impressionado com aquilo, resolve colocar José como governador do Egito. Vamos ler na Bíblia, capítulo 41 de Gênesis. Alguém pode ler versículos 39 a 42. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Agora, José era o governador do Egito. Faraó o coloca numa posição de autoridade onde ele está por cima de todos, somente abaixo do próprio Faraó. Passaram-se os anos de fartura, os 7 anos de fartura, e aí vieram os anos de fome. E alguém pode ler versos 56 e 57. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Como a fome prevalecia e persistia, outras pessoas de todas as regiões começaram a vir e comprar mantimento no Egito. E a fome chegou até a terra de Canaã, até os irmãos de José, a terra onde os irmãos de José moravam. E olha só quem vem comprar mantimento no Egito agora, capítulo 42, versos 1 até 3. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 os irmãos de José, para comprar cereal do Egito. Então, os irmãos de José chegam ao Egito para comprar mantimento. José os reconhece, mas eles não reconheceram José. Claro que não reconheceriam. Seria algo até de se admirar que reconhecessem. Porque venderam o irmão para ser escravo no Egito. Ninguém imaginaria que esse escravo se tornaria o homem mais poderoso do Egito abaixo de Faraó. O interessante também é que José, ele tinha agora todo o poder na mão e ele podia fazer o que ele quisesse. Se fosse eu, talvez, quando assumiu lá a posição de governador do Egito, de repente ia chamar os guardas: traz a mulher do Potifar aqui que nós temos uma conta para acertar. Ou de repente, pega esses caras e mata tudo, porque eles me venderam como escravos. Mas não. José não se deu a conhecer a eles, fez um teste, colocou o dinheiro deles de volta no saco de mantimento deles, e eles foram para sua terra. Só que José deixou um aviso para eles: vocês não voltem aqui da próxima vez sem trazer o irmão mais novo. Benjamim, irmão mais novo do que José, não fora nesse dia. E José queria testar os irmãos e ver como que eles estavam. Se eles ainda tinham ciúmes dos irmãos mais novos, se eles ainda tinham inveja de algum outro irmão. Passou-se mais um tempo e a comida acabou de novo lá em Canaã. Aquilo que eles haviam comprado no Egito tinha acabado, e aí eles tinham que voltar para o Egito para comprar mais mantimento. E aí os irmãos falaram para Jacó: olha, não podemos mais ir para o Egito sem o nosso irmão Benjamim. E Jacó, ou Israel, é a mesma pessoa, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, Jacó ficou relutando, não querendo que o filho mais novo fosse.
Mas eles não tinham outra opção e foram com Benjamim para o Egito. Alguém pode ler capítulo 43, versos 16 e 17. Vendo José Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. José fez um teste então com seus irmãos, levou-os para a sua casa para comerem com ele, e aí ele quis testar os irmãos, e para testar os irmãos ele fez o seguinte: ele pegou e deu comida para todo mundo, só que para Benjamim ele deu 5 vezes mais do que para os outros, para ver se eles ainda tinham inveja. Aí depois, saindo dali, ele mandou pegar o copo dele e esconder dentro do saco de mantimento de Benjamim. Aí mandou os soldados irem atrás, aí trouxeram todos eles de volta para a frente de José. E aí ele começou a falar: olha, quem de vocês roubou minha taça? Ah, não, ninguém de nós. Então vamos revistar. Aí revistaram e acharam a taça no saco de Benjamim. E aí José disse: então vamos prendê-lo. Aí os irmãos, que antigamente tinham ciúmes, que chegaram ao ponto de vendê-lo, os irmãos intercedem por Benjamim, e tem um deles que se dispõe até a ficar no lugar de Benjamim preso, para que liberem Benjamim para ir. A partir daí José vê que eles realmente tinham mudado, a atitude deles era diferente, e vamos para o capítulo 45, verso 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe podem responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Então José fala para eles: olha, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Só que os irmãos não puderam responder, porque ficaram tão atemorizados com aquilo. Imagina só o que deve ter passado na cabeça dos irmãos. Se ele é José, nós estamos fritos então. Nós vendemos ele, nós queríamos matá-lo até. Agora ele vai matar a gente tudo. Alguém pode ler verso 4? E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Aí José diz assim: olha, eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Aí imagina o desespero deles. Ele lembra que a gente fez isso. Agora vamos passar o resto da vida na prisão. Não sei, ele vai matar a gente, e bateu o desespero neles. Alguém pode ler versos 5 até 7. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritais contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida para um grande livramento. José sabia que tudo aquilo que aconteceu com ele foi de acordo com a permissão de Deus e não guardou raiva dos seus irmãos. Ele sabia que se não fosse Deus ter permitido aquilo acontecer, embora foi difícil para ele, talvez a nação de Israel, os filhos de Israel, que seriam os 12 filhos, e os seus netos de Israel também, que é o mesmo que Jacó, eles teriam morrido de fome. Então Deus providenciou um livramento, não só para José, mas para toda a sua família, seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos, através do fato de ele ter ido para o Egito e ficado um tempo lá. Então José, sabendo que haveria mais 5 anos de fome ainda, fala com Faraó e aí chama Jacó e todos os seus filhos e netos, toda a sua família vão para o Egito, morar na parte norte do Egito, na terra de Gósen, que fica bem no norte do Egito, onde tem o delta do Nilo. Então alguém pode ler capítulo 46, verso 1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Então Jacó, ou Israel, vão com toda a sua família morar no Egito, na terra de Gósen, a parte norte. Isso aconteceu cerca de 1870 anos antes de Cristo. Lá no Egito, morreu José, morreu Jacó,
morreram os irmãos, aquele faraó que confiava em José também morreu e levantou-se outro faraó no lugar daquele. Então nós vamos para o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Êxodo é saindo de um lugar e indo para outro, né? Então nós vamos ler dos versos 1 até 12. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, e para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidade de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Aquele novo faraó resolveu escravizar o povo de Israel. Então ele colocou pessoas para estar realmente escravizando, torturando e fazendo-os trabalhar à força. Mas quanto mais eles faziam o povo de Israel sofrer, parece que mais rápido o povo de Israel crescia também. Então ele tomou uma outra decisão. Alguém pode ler versos 15 até 18. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e da outra Puá. E disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? Então ele resolveu mandar as parteiras matarem todos os meninos que nascessem. E as parteiras tinham uma coisa para resolver agora. Ou elas temiam a Faraó, que Faraó poderia cobrar delas, como cobrou, e nós vamos ver, ou poderia até fazer mal a elas, ou elas temeriam a Deus e não matariam as crianças. Elas tinham que escolher ou Faraó, ou a ordem que Faraó deu, ou temer a Deus. E como nós vimos aqui nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, elas temeram a Deus. Fica uma lição para nós aqui, né? Nós vamos temer a quem? As pessoas ou a Deus? A sociedade ou a Deus? O que os outros estão falando de nós ou a Deus? A quem nós vamos temer? De que lado nós vamos ficar? A quem nós vamos escolher? Por que elas escolheram temer a Deus? Deus abençoou a vida delas. Verso 20. Alguém pode ler. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Então Deus abençoou as parteiras, e aí Faraó tomou uma outra decisão, fez um outro plano para ver se acabava com o povo de Israel, principalmente com os homens. Verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então ele manda matar todas as crianças, eram para pegar e ser jogadas no rio Nilo para serem mortas. Todos os meninos que nascessem do povo de Israel. Alguém pode ler capítulo 2, versos 3 até 6. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder.
desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão e disse: Este é menino dos hebreus. Uma dessas mães, não querendo jogar seu filho dentro do rio, ela fez um cesto de juncos. Então ela teceu, o junco era esse tipo de folhagem, de vegetação que nascia nas beiradas do rio. E ela trançou esse junco, fez uma cesta, passou o betume que era para impermeabilizar, para que não afundasse, e colocou o nenê dentro. E mandou a irmãzinha ficar cuidando. Alguém pode ler versos 8 até 9. 7 até 9. Alguém pode ler. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Então aquela filha de Faraó, vendo aquela criança, se compadeceu da criança. A irmã, que estava observando tudo, vem e oferece, se a filha de Faraó não queria que uma das hebreias criasse a criança para ela. Então ela vai, chama a própria mãe do nenê e coloca o nome no nenê de Moisés, que quer dizer, foi tirado das águas. E a própria mãe ganha um salário para cuidar do próprio filho até uma certa idade. Quando o filho atingir uma certa idade, aí ele vai para o palácio viver junto com a princesa. Então, Moisés cresceu. Quando ele tinha cerca de 40 anos de idade, ele começou a ver o seu povo sendo judiado, maltratado, o povo de Israel sendo maltratado. Por que povo de Israel? Porque são os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó. E ele resolve defender o povo. Pega um daqueles que estavam maltratando, um egípcio que estava maltratando, e mata aquele egípcio. E aí Faraó descobre isso, e aí procura matar Moisés. Alguém pode ler verso 15? Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Moisés então foge dali para não ser morto por Faraó. Ele tentou resolver a coisa do jeito dele, tentou livrar o povo de Israel do jeito dele, não adiantou nada, as coisas só pioraram e ele teve que fugir. Na sua fuga, chegando num certo lugar, ele parou perto de um poço e viu uma cena interessante acontecendo. Alguém pode ler versos 16 até 19? O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Havia um homem chamado Reuel, e este homem tinha 7 filhas. E elas que cuidavam do rebanho do seu pai. Só que quando elas iam dar água para o rebanho, chegavam os pastores de ovelhas daquela região, expulsavam elas, e aí depois que todo mundo tinha dado água para os animais, aí que elas podiam chegar e dar água. E Moisés, vendo aquela injustiça, ficou indignado e defendeu as moças e ainda deu água para o rebanho. Então elas voltaram cedo para casa. E o pai, o Reuel, ele ficou impressionado com aquilo. Imaginem só, um pai tem 7 filhas moças. Todo mundo na região maltrata as meninas. Com quem que ele vai casar essas meninas? Então Reuel resolveu chamar Moisés para ir para a casa dele. Alguém pode ler versos 20 e 21. E onde está ele? Disse às filhas. Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma o pão.
Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Então, quando as moças falam que deixou o rapaz lá, ele falou assim, como vocês me fazem um negócio desse, deixar esse rapaz lá? Pelo menos uma de vocês eu vou resolver o problema aqui. Não tinha rapaz bom para casar com elas? E aí ele deu Zípora como esposa de Moisés. Capítulo 3, versos 1 até 3. Alguém pode ler? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Passaram-se mais 40 anos, e um dia Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro, e ele vê algo interessante acontecendo. Ele vê um arbusto pegando fogo. Só que o que mais impressionava Moisés era o fato de que não parava de pegar fogo. O que está acontecendo ali? Então, ele se aproxima daquilo para ver o que está acontecendo. Verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus usou este fato e não deixava aquele arbusto se consumir para chamar a atenção de Moisés. Quando ele tinha a atenção de Moisés, porque Moisés chegou perto para olhar, então ele tinha a atenção de Moisés, aí Deus começa a falar com Moisés e contar o que Deus queria fazer. Alguém pode ler versos 5 e verso 6. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu o olhar para Deus. Tá, Deus começa a se apresentar dizendo que era o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Verso 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Diz que quer livrar o povo de Israel, que está lembrando do povo de Israel. Alguém pode ler versos 8 até 10 agora? Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amoreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí ele diz assim, Moisés, eu quero usar você para tirar o povo de Israel de lá. Só que Moisés já tinha feito uma coisa anos antes, 40 anos antes, foi lá, matou o egípcio e o resultado foi horrível. E Moisés fica em dúvida e diz assim, mas Deus, quem sou eu para fazer isso? Verso 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aí Deus fala assim para ele, olha Moisés, você não está entendendo bem. No verso 12, alguém pode ler o verso 12? E Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois te haverás tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aí Deus diz assim, não é você que vai livrar o povo de Israel, sou eu que vou livrar. Eu só quero usar você como um instrumento, como uma ferramenta nas minhas mãos. Verso 13, Moisés ainda tinha mais uma dúvida. Vamos ver qual era a dúvida de Moisés? Alguém pode ler verso 13? Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Qual é o nome de Deus? Nós temos estudado
que lá em Gênesis 1, em muitos lugares da Bíblia, e por mais de 2.500 vezes no Velho Testamento, aparece a palavra Elohim para Deus. Agora aqui Deus dá um nome para ele, vamos ver qual que é, verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Tá, eu sou. Mas por que Deus usou esse nome, eu sou? Parece um pouco estranho, mas tem algumas razões. Uma das coisas que nós podemos imaginar é que o povo o povo do Egito, eles acreditavam em muitos deuses. Então tinha o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus da plantação, o Deus do rio. Então para tudo eles tinham um Deus. E o povo de Israel assimilou um pouco dessas coisas através de 400 anos dentro do Egito. Então, para não haver confusão, Deus simplesmente diz, eu sou. Se ele dissesse, eu sou o Deus do céu, eles podiam pensar, ele é o Deus do céu, mas não é o Deus da terra. Ele é o Deus do céu, mas não é o Deus do rio. Então ele simplesmente diz, eu sou, para não haver sincretismo, para não haver confusão. Outra razão também é que Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é supremo e soberano, é maior que todos, tem mais autoridade do que todos, então ele não tem que dar satisfação a ninguém. Suponhamos que eu chegue para falar com o prefeito da cidade. Aí, na hora que eu chego ali, na frente do assessor, qual a primeira pergunta que ele vai me fazer? Quem é você? Qual o seu nome? Então, eu digo, meu nome é Valdir. Aí ele vai dizer, tá bom, então você pode voltar, deixa eu ver quando tem aqui. Você pode voltar daqui 5 anos. Mas, se chega o presidente da República ali, ele nem vai perguntar quem que é, ele vai correndo dentro da prefeitura e falar, olha, prefeito, o presidente está aí. Por quê? Porque é alguém superior e que não precisa ser apresentado. Ele pode chegar e ter acesso. Deus também é superior a tudo e a todos. Ele não tem que dar satisfação a ninguém. E outra questão também é que Deus disse, eu sou. Deus não disse eu era. Deus não disse eu serei. Deus disse eu sou. Porque Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, nós já vimos. Mas também está em todo o tempo. 1000 anos atrás, Deus é. 1000 anos lá na frente, Deus é. Só que na nossa mente é difícil de entender isso pelo fato de que nós vivemos num mundo regido por dias, meses e anos. Mas o dia é o quê? É a Terra girando em torno do seu eixo. E um ano é o quê? A Terra, junto com o Sol, com a Lua girando ao redor da Terra, os dois juntos girando ao redor do Sol. Nós estamos dentro desse sistema, logo somos limitados à questão tempo. Agora, Deus está por cima de tudo isso. Antes que existisse esse sistema, Deus já existia. Então Deus é. Em todo tempo, em todo lugar, sempre Deus é. Pode ser 1000 anos atrás, 50.000 anos na frente. Deus é. E também a quarta razão é que eu sou é como um cheque em branco. Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Você precisa de sabedoria? Deus é a sabedoria que você precisa. Você precisa de forças? Deus é a força. Tudo aquilo que você precisa está em Deus, você não precisa buscar em outros deuses, em outras entidades, em outras pessoas. Tudo o que nós precisamos está em Deus. Em muitos lugares da Bíblia aparece esse mesmo nome, eu sou, com os complementos. Eu sou a tua bandeira, eu sou a tua provisão, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que cuida de você, em tantos e tantos lugares. Porque é aquele cheque em branco. Deus é tudo aquilo de que nós precisamos. Tá. Deus manda Arão, que era irmão de Moisés, se encontrar com Moisés e conta que vai usar os dois para essa finalidade, para livrar o povo de Israel. Capítulo 4, versos 27 a 29. Disse também o Senhor a Arão, vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi. Encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Os dois juntos vão até Faraó e se apresentam a Faraó e dizem, Deus nos mandou aqui, eu sou nos mandou aqui, para que liberte, para que você solte o povo de Israel. Olhem só a reação de Faraó, capítulo 5, versos 1 e 2.
Depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Faraó desafiou e disse assim: Eu nem sei quem é esse Deus e não vou deixar o povo ir embora. Faraó desafiou a Deus e disse: Eu não sei quem ele é. No próximo estudo, nós vamos ver como que Deus mostra quem que ele é. Faraó desafiou, agora Deus vai mostrar quem é Deus. Então, até o próximo estudo.